Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. A graça e a paz, igreja. Boa noite. Vira para essa pessoa que está do teu lado de máscara e dá um sorriso atrás da máscara para ela. Um sorriso muito bonito e ela não vai ver os dentes, né? Então não tem problema, não é, pastor? Tem jeito, né? O pastor Marcos vai ministrar uma palavra ao nosso coração. Vai dar continuidade no livro de Éfeso, vai para a parte 2, que é da ministração de domingo passado. E ontem, não sei se vocês acompanharam a nossa live pelo YouTube, né? Foi tremendo a presença de Deus, foi muito bom, né? Então, nós tivemos mais de 100 visualizações. Gente, mais de 100 para quem é do nosso tamanho é muita coisa, né? É muita coisa. Já é mais do que as pessoas que estão dentro da própria igreja. Não é? Olha para você ver. E outra, uma visualização daquela, quantas outras pessoas não estão juntas assistindo também? Então, nós conseguimos alcançar aí, né, com a ministração, o Ministério Bethesda agora, junto com a gente aqui na igreja. Amém? Tira suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Marcos. Pai, nós te louvamos. Apresentamos a vida do pastor Marcos diante do Senhor. Que o Senhor venha com graça sobre a vida dele e que ele possa ministrar sobre as nossas vidas a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que traz a unção e que sejamos edificados em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Quantos estão felizes? Quantos estão felizes com Jesus? Vou fazer outra pergunta agora. Quantos que Jesus está feliz com a sua vida? Eita! Então as perguntas, né, que o pastor faz deixa a gente constrangido, né? Que coisa! Antes da gente entrar no Ministério da Palavra, eu quero só parabenizar vocês, primeiramente, por estarem aqui, vindo adorar ao Senhor Jesus. Davi, ele não tinha timidez diante de Deus. Ele extravasava. Ele dançava, ele gritava, ele pulava, amém? Que nós possamos ser como Davi diante do Senhor. Então, se você sentir vontade de dar glória a Deus, aleluia, amém, fica à vontade, você está na liberdade, você está na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos falar hoje da segunda parte. O pastor Flávio me deixou uma tarefa aí muito legal. Normas para uma vida nova. Vamos ler Efésios 4, do 25 ao 32. Quantos querem ou quantos já têm uma nova vida no Senhor Jesus? Amém? Essa nova vida nossa no Senhor Jesus, ela diz que primeiramente nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a minha vida agora se torna uma nova vida. Eu deixo de ser criatura e passo a ser filho. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e aí, brother? Beleza? Aí se você não der conta de falar brother, pode falar: e aí, irmão? Tamo junto. Efésios 4, do 25 ao 32. Efésios 4 diz assim, 25: por isso deixem de mentiras, cada um diga a verdade ao seu semelhante, porque todos fazemos parte do mesmo corpo. Quando eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, aquelas coisas passadas, aquelas manias, aquelas mentirinhas que eu era acostumado a falar, agora eu já não posso mais. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova vida. Pastor, mas de vez em quando é difícil. Mas fala para o Espírito Santo, todos os dias, te mudar. Porque quem convence, querido, não sou eu, não é o pastor Flávio, não é a pastora Silene, quem convence é o Espírito Santo.
Então, a partir do momento que você quer uma nova vida, e o versículo 25 está dizendo isso, nós precisamos parar com as práticas antigas, da velha vida. Então, essas mentirinhas não cabem mais, porque eu e você pertencemos ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? E se Ele é o cabeça, nós devemos fazer exatamente aquilo que Ele pede para que nós façamos. No versículo 26 diz: porventura, se irritarem contra alguém, não lhe façam mal. Não deve deixar que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Em outras palavras, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, queridos, nós não temos direito de nos irritarmos com os nossos irmãos. Pedro chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão por dia? 7 vezes? E aí Pedro falou 7 vezes porque ele falou assim: eu vou falar 7, que já é um número alto. Jesus vai achar que eu sou o cara e vai estar tudo certo. Aí Jesus olha para Pedro com muito amor, porque Jesus constrangia as pessoas, querido, com amor. Jesus, quando ele olhava com tanto amor que a pessoa ficava constrangida. Aí ele fala: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, não importa o que o teu irmão te faça, não se irrite com ele. Não se irrite. Os casados vão entender o que eu falo. Só os casados que vão entender. Os solteiros não entendem. Mas tem hora, né, Bruno, que a gente irrita o cônjuge, não é verdade? Aquela irritaçãozinha de deixar a toalha no lugar errado, deixar a porta do armário aberta, não é, mulheres? Mas é porque as mulheres estão fazendo comida, aí elas deixam a porta aberta do armário. Não é porque elas querem, é porque fica mais fácil de pegar os condimentos, não é por isso? Aí nós homens passamos. Pessoa alta igual eu não tem problema, porque eu passo debaixo da porta. Não tem problema. O armário é mais alto do que eu, não tem problema. Mas quando a pessoa é mais alta, ela já vai de testa num lugar. E aí fica irritado, não pode. Não pode. Mulheres, quando o maridão deixar a toalha jogada, não se irrite com ele. Vai com muito amor e ensina ele onde é que coloca. É muito mais fácil. Então isso é o que está dizendo no nosso versículo 26. Se você ficar irado, conserte. Chega até a pessoa que, por um acaso, se deixou irado e conserte. Para nós homens, ainda tem um detalhe, viu? Lá em 1 Pedro, diz assim: ó, homens, tratai as vossas esposas como parte mais frágil, sendo co-herdeiras com você em Cristo Jesus, da mesma graça. Amém? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, maridão, se irritar a patroa, conserta. Porque então Jesus não vai ouvir sua oração. Não adianta. Se você não consertar, não vai dar certo. Precisamos consertar. Amém? Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. No versículo 27, não se deixe apanhar pelo diabo. Ou seja, quando a gente faz qualquer coisa errada, conta uma mentirinha, fica irado, você está dando abertura para que o diabo haja através da sua vida. Eu não quero que o diabo haja através da minha vida. Você quer? Misericórdia. Né? Deixa ele para lá. Vamos deixar o Espírito Santo nos dominar. Paulo ele nos ensina sobre alguns dons. E um dos dons que Paulo nos ensina, que nós devemos pedir ao Espírito Santo, é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você se conhecer e saber o seu limite. E sabendo o seu limite, você sabe até onde você consegue ficar sem ser irritado. Então não ultrapassa aquilo. Isso é domínio próprio. Às vezes dá vontade de gritar com a pessoa. E o domínio próprio faz o quê? Faz você ficar calmo, tranquilo. Aí ao invés de você contar até 10, conta até 100. Se até 100 não deu, conta até 1000. Mas tenha domínio próprio. Aquele que roubava, deixe de roubar. Antes trabalhe honestamente com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer até mesmo aqueles que não têm o suficiente. E esse roubar aqui, queridos, eu entendo que quando Paulo está exortando, ele fala muito sobre dízimo e oferta. Porque lá em Malaquias, Deus faz uma pergunta ao povo: pode o homem roubar a Deus? E aí ele responde: todavia me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, que eu compreendo a palavra de Deus, deixar de roubar é dizimar e ofertar. Simples assim.
Quando você dizima e quando você oferta, você está deixando de roubar. E sabe o que Deus faz? Ele abre as portas. Lá em Malaquias diz: fazei prova de mim, se não vos abrir a porta dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então esse aqui é o deixar de roubar. Agora, essas bênçãos sem medidas não é só financeira, querido. Entenda. Toda vez que nós falamos em dízimo e oferta, a pessoa pensa que a gente está falando somente sobre finanças. Não é. Quando Deus fala, derramarei bênçãos sem medidas, é em todas as áreas. Todas as áreas. Tem gente que não tem problema com dinheiro, mas ele tem problema no casamento. Tem gente que não tem problema com dinheiro nem no casamento, mas ele tem problema com as emoções. Então, quando Jesus fala todas as áreas, é porque você vai ser abençoado em todas as áreas. Quantos querem ser abençoados em todas as áreas? Pare de roubar a Deus. Seja dizimista e ofertante fiel. Eu sei que nessa igreja são dizimistas e ofertantes, né, pastor? Aqui são, mas tem igrejas que o pessoal fica com a cara meio fechada quando fala em dízimo e oferta. Contar uma experiência para vocês. Eu acho que eu já falei aqui alguma vez. Se eu falei, depois já vai me dar uma cutucada assim, já falou isso. Mas quando a gente entende sobre dízimo e oferta, você fica doido para ofertar e dizimar, nem que seja uma moeda. Nem que seja uma moedinha. Nós, quando passamos por uma situação bacana, eu procurava moedas para dar de oferta, para não chegar na casa de Deus de mãos vazias. Procurava. Por quê? Porque eu não queria ser o ladrão. Eu queria estar ofertando e dizimando. E é com alegria que eu faço isso. E a palavra de Deus diz, não dizime, não oferte com constrangimento, mas com alegria no teu coração. Quantos são alegres? Quantos estão felizes? Amém. Glória a Deus. O comportamento do cristão verdadeiro. Como que deve ser esse comportamento, meu e seu, então, a partir desses versículos? Fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Agora, tem pessoas que, quando vai falar a verdade, ela fala com muita ênfase, com uma empolgação na voz. Calma. Fale a verdade em amor. O que Jesus nos ensina, queridos? Jesus está lá sentado, chega os fariseus trazendo uma mulher pega em adultério. Aí os fariseus perguntam para Jesus, foi pega em adultério, o que nós fazemos agora? O que diz a lei de Moisés? Apedreja. Jesus nem olha para os fariseus. Ele diz assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram saindo. Um a um. Então Jesus, ele sempre exortava, mas com amor. Com amor. Amém? Então, se você quer falar a verdade, fale a verdade em amor. Faça o bem ao seu inimigo. Como fazer bem ao inimigo? Como, pastor? A palavra de Deus diz assim, quando lhe derem o tapa de um lado da sua face, ofereça o outro. O que quer dizer isso? Não importa o que estão te fazendo de ruim, faça o bem. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não importa o que a pessoa te fez, seja generoso com ela. Às vezes vai bater na tua porta aquela pessoa que te ofendeu, para te pedir algo. Ao invés de você se vingar dela, estende a mão. Seja generoso com ela. Pastor, eu não consigo. Humanamente, naturalmente, não. Mas a gente consegue quando o Espírito Santo nos domina. Quando Ele é o Senhor da nossa vida. Quando nós temos o domínio próprio, aí você consegue. Estão entendendo? Amém ou não amém? O dia que vocês convidarem o pastor Flávio para comer uma picanha na casa de vocês, me convidem também. Seja generoso. Não é, pastor Flávio? Generosidade, convida ele, eu vou junto. A gente leva água com gás e coca para quem bebe. Eu bebo água com gás, vocês podem ficar com a coca, não tem problema. Então eu preciso ser generoso. O ano passado, eu não lembro quem foi que ministrou a palavra, não sei se foi o Tiago ou o Rafael, um dos dois ministrou a palavra e falou assim, nessa semana, seja generoso. Deus vai te proporcionar, foi o Rafael, né? Foi o pastor Rafael. Deus vai te proporcionar que você seja generoso com alguém para te surpreender. E eu, sem saber dessa palavra, eu tinha comprado 2 Bíblias para dar de presente, sem saber da palavra. Aí no domingo eu entreguei essas 2 Bíblias de presente. Falando nisso, todo mundo tem Bíblia aqui, gente? Quem não tem Bíblia? Todo mundo tem? Não tem? Tem? Você não tem? Só ela?
Só vou dar uma Bíblia então. Pronto, só ela que ganhou. Só ela que levantou a mão, todo mundo tem Bíblia. E aí, ofertei 2 Bíblias de presente. No outro dia, eu estava no mercado, em Goiânia. Chegou um rapaz para mim e falou assim: você podia comprar um saco de pipoca para mim? Eu pensei que era um saquinho de pipoca. Eu falei, pega lá o saquinho de pipoca. Aí ele veio com um saco com 30 pipoca. Um fardo de pipoca. Eu falei, porque eu estava trabalhando aqui no ônibus, chegou o rap e tomou tudo. Aí eu não tenho dinheiro nem para comprar, para continuar trabalhando. Eu falei, não, tudo bem, pega aí o fardo. Aí falou assim, será que seria muito eu te pedir para você comprar um amendoim também? Eu falei assim, uai, quanto que é o amendoim? Não, o amendoim é uns 20. E a pipoca? A pipoca é uns 30. Eu falei, tá bom. Vou fazer melhor para você então. Eu peguei uma nota de 50 que eu tinha e entreguei para ele. Toma, compra o que você quiser. Fica mais fácil. Eu vi que ele estava querendo trabalhar. Ele chegou no caixa e foi pagar. Deu 56. Aí ele falou assim, então eu vou deixar o amendoim para depois. Eu falei, não deixa o amendoim não, toma mais 6. Ofertei mais um. Pensa numa semana que Deus fez uma graça para nós. Disposição no coração, generosidade. Mas é Deus que faz isso, tá, querido? É Deus fazendo. Você não precisa sair por aí distribuindo dinheiro. Tá? É Deus que vai promover para você alguém para você abençoar, para você ser generoso com ela. Amém? Estão me entendendo? Glória a Deus. Daqui uns dias vão falar para você não me trazer mais aqui, né, pastor? Daqui uns dias vão falar assim, não traz mais o pastor Marco para pregar, não, por favor. Versículo 29 diz assim: que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca, pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazerem bem àqueles que a ouvem. Tenha sempre uma palavra para abençoar alguém. Nós temos um irmão na igreja, Paulinho. Depois, Paulinho, se você estiver me ouvindo, você pode confirmar. Todo dia, quando ele acorda, ele ora para Deus e fala assim, Deus, eu quero falar do Senhor para 3 pessoas. Eu quero, pelo menos, abençoar as pessoas com palavra. Pelo menos 3 pessoas, todo dia. Então, em vez de você falar algo para a pessoa que vai desmerecê-la, desmotivá-la, fala algo que edifica. Eu lembro que eu sou professor de trânsito. E aí, por ser professor de trânsito, a gente passa por muita situação engraçada. E aí, uma vez, eu fui ensinar uma senhora a dirigir. Na primeira aula, ela olhou para mim e falou assim, você vai brigar comigo? Na primeira aula. Ela nem me deu bom dia, ela já falou de jeito, já apontou o dedo, você vai brigar comigo? Eu falei, não é minha intenção, de forma alguma. Por quê? Não, porque se for para brigar, eu já tenho meu marido. Desse jeito. Eu falei assim, mas como assim? Não, porque falar que eu só sirvo para pilotar fogão, só para limpar a casa e cuidar da casa, ele já fala. Se for para isso, eu não quero não. Desmotivando. Eu falei para ela, muito pelo contrário, eu tenho certeza que você vai aprender a dirigir e vai tirar sua carteira. Ela fez as aulas necessárias, fez a prova e passou de primeira. Mas a gente motiva as pessoas, a gente não desmotiva elas. Então tenha sempre uma palavra de bênção na sua boca para falar para alguém. Amém? Que as pessoas se sintam bem do seu lado, querendo que você fale com elas. Sabe aquela hora que alguém te liga e fala assim, eu preciso conversar com você. É nessa hora que o Espírito Santo te usa. Mas por que aquela pessoa te procura? Porque ela vê em você a presença de Deus. Moisés, quando falava com Deus e descia do monte, a face dele brilhava. Quando nós temos Jesus e ele transparece, como João disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Quando mais Jesus cresce na minha vida, mais o seu rosto brilha. Mais as pessoas vão querer falar com você, mais elas vão querer estar perto de você, porque você vai transmitir paz. Porque quem tem Jesus tem paz. Amém? Versículo 30. Não entristeçam o Espírito de Deus. Ele é o sinal com que Deus os marcou para o dia da libertação. Qualquer espécie de ressentimento, ira, irritação, indignação, injúria, deve desaparecer do vosso meio, bem como toda espécie de maldade. Olha o que o Paulo está dizendo. Como que eu posso maltratar o Espírito Santo? Não ouvindo ele. Não fazendo aquilo que ele quer que eu faça. Aí eu estou maltratando o Espírito Santo. O Espírito de Deus.
Quando eu peço para Deus assim, Deus, me dê mais amor, me dê mais fé. Sabe o que Deus faz? Ele proporciona para você momentos para você transparecer o seu amor, para você trabalhar a sua fé. É assim que Deus faz. E é assim que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Sabe quando você murmura? Do dia. Por exemplo, nossa, segunda-feira, podia ser sexta já, você murmurou da semana toda já. A sua semana demora uma semana para passar. É uma coisa de louco. Não é verdade? Agora, quando você já acorda na segunda, abençoando a sua segunda, sua semana passa muito tranquila. Mas quando eu murmuro, eu estou mandando um recado para Deus. Qual que é o recado que eu mando para Deus quando eu murmuro? Que eu faço melhor. Ó, quando você murmura, você está dizendo para Deus, eu faço melhor que o Senhor. Tem como a gente fazer algo melhor que Deus? Aí Deus faz o quê? Ah, você faz melhor? Então tá bom. Aí Ele deixa você fazer. E tudo aquilo que a gente faz com a força do nosso braço, não vai dar em nada. Mas quando Ele está à frente, tudo melhora. Amém? 32. Sejam delicados e prestativos, perdoem-se uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo. Então, que nós possamos transmitir esse amor de Jesus para o próximo, perdoando. As evidências de um cristão verdadeiro sempre tem uma palavra edificante. Então, sempre que você for falar com alguém, que seja uma palavra que edifique, seja uma palavra que traga vida para ela. Ninguém te procura à toa. As pessoas não nos procuram para ouvir algo simplesmente porque elas decidiram ouvir, não, é porque elas estão necessitadas. E se eu não tiver uma palavra que edifica a vida dela, ela vai me procurar de novo? Não vai. Porque se não for para edificar a vida dela, ela não vai me procurar. Então tem uma palavra que edifique. Somente diz apenas o que é próprio. Tenha alegria no Espírito. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é o quê? A nossa força. Quantos são alegres no Senhor Jesus? Quantos têm alegria no Espírito? Amém? Quando a gente vai conversar com o papai, lá no seu tempo a sós com ele, você vai conversar com ele, às vezes nós falamos coisas e pensamos assim, será que Deus entendeu? Aí lá em Romanos, diz assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa. Então, quando você está conversando com o papai, o Espírito Santo está levando a sua mensagem para ele também, mas você tem que estar alegre nele. Alegre. Seja alegre em Deus o tempo todo. O tempo todo. A palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Paulo nos ensina muito. Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Então Paulo aprendeu a estar bem em toda e qualquer situação. Aí ele completa. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente só pega esse versículo, que ele é bonitinho, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pega esse versículo, mas esquece o que tem por trás, o que tem antes. Paulo falou isso, mas ele teve uma experiência antes. Foi chicoteado, foi queimado, foi apedrejado, foi preso. E em nenhum momento você vê Paulo murmurando. Pelo contrário, em todo o tempo ele estava alegre. Quantos querem se sentir alegres? Glória a Deus. Como que eu aplico isso, pastor? Primeiro você tem que saber como você está. Para você aplicar tudo isso, você tem que saber como você está. Você está triste ou alegre? Pensa, será que eu estou triste ou estou alegre? Atribulado ou em paz? O salmista diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Quando eu estou atribulado, eu não consigo dormir. A tribulação, a tempestade, ela faz você ter pensamentos e você não descansa. Agora, quando você está em paz, não, é diferente. Quando você está em paz, você deita e dorme. Tranquilo. Por quê? Porque você está em paz. Quantos já passaram noites acordados aí? Já passei várias noites acordado, pensando o que eu ia fazer no dia seguinte. Agora eu deito e durmo.
Aliás, eu consigo dormir em qualquer lugar. Mas se eu estiver sentado na cadeira e estiver com sono, dormir. Porque Deus dá essa paz, amém? Você está desanimado ou animado? Porque tem gente que anima facilmente, mas desanima facilmente também. Procure estar sempre animado. Sempre animado para fazer as coisas para Deus, por Deus, através da sua vida. Angustiado ou aliviado? Então eu preciso pensar nisso, para colocar em prática isso que Paulo está nos ensinando. Será que sou cristão? Uma pergunta. Claro, pois não é um sentimento. Ser cristão não é sentimento ou momento. Ser cristão é crer em Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida e fazer aquilo que a palavra de Deus determina. Posso estar triste, mas a alegria do Senhor, ela é a minha força. Posso estar atribulado, mas sei que viver em paz é uma escolha. Posso estar desanimado, mas eu sei que Jesus venceu a morte e me deu vida e ânimo. Por falar nisso, Jesus já me fez e fez você mais que vencedores. Mais que vencedores. Porque Ele venceu lá na cruz por mim e por você. Numa conversa muitos anos atrás, não vou falar muitos anos não, porque não foram tantos assim. Deve ter sido uns 7, 8 anos. Eu estava batendo papo com o pastor Flávio, e ele fez uma pergunta, e eu falei assim, uau, que pergunta. Ele falou assim, como que é o cálice que Jesus falou assim, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. O que seria o cálice que Jesus pediu para afastar? E eu fiquei pensando naquilo. Nossa, realmente, o que seria o cálice, né? E aí o pastor Flávio mostrou um vídeo para nós. Estava eu e mais 2. Os outros 2 eu não lembro. Eu acho que era o Rafael e mais um, né? Estávamos lá na casa do pastor Flávio. E ele passou esse vídeo. E o pastor fez essa pergunta. Aí uma menininha falou assim, a ira de Deus. Queridos, quando Jesus está lá na cruz, e Ele está recebendo a ira de Deus, tomando o cálice, nós não suportaríamos. Ele fez isso por mim e por você. Ele tomou todo o cálice da ira de Deus, pela minha vida e pela sua vida. Amém? Eu posso estar triste com Ele, posso estar angustiado, mas eu posso aplaudir o Senhor Jesus, não posso? Amém? Nós precisamos olhar para a cruz e saber do sacrifício que Jesus fez. Não tem como eu não olhar para a cruz e saber que Ele deu a vida dele pela minha e pela sua. Esse é o Jesus maravilhoso que eu e você servimos, amém? Como você pode melhorar a sua vida e expressar Jesus? Primeiro, ouça mais, fale menos. Quando nós ouvimos as pessoas, paramos, podemos aconselhá-las de uma forma melhor. Então ouça mais. As pessoas me ligam e elas falam assim, eu preciso falar com você. Aí quando a pessoa fala isso para mim, eu já falo assim, pode marcar, que hora? Não, tem que ser agora, beleza, por telefone ou pessoalmente. Se a pessoa não puder estar pessoalmente, a gente conversa por telefone. Quantas vezes liguei para o pastor Flávio para ele acalmar o meu coração? Não foi 1 ou 2 vezes. Aí ele falava comigo, e ele ocupado com a Sigma, com a pastora Iracilene, com os filhos, com os funcionários, e ainda tinha tempo de me ouvir. Um dia ele estava de frente do computador, mexendo, eu falei, eu preciso falar com você agora. Ele falou, pois não, pode falar. Ele parou para me ouvir e acalmar o meu coração, porque ele tinha uma palavra de Deus para mim, amém? Então, ouça mais, fale menos. Fale de forma branda, se coloque no lugar do outro. Tenha compaixão. O que é ter compaixão, querido? Jesus, Ele tinha compaixão das pessoas. Jesus se colocava no lugar da pessoa. Isso é compaixão. Se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Jesus fazia isso o tempo todo. Uma passagem que eu amo ler na Bíblia é quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Porque quando ela toca em Jesus, ela estava dizendo o seguinte, eu preciso ir até Ele, porque somente Ele pode me curar.
Aí eu penso, Jesus sabia disso. Jesus falou assim, hoje vai tocar uma pessoa em mim e vai ser curada, porque ela anseia ser curada. Mas Jesus não parou para facilitar, querido. Jesus não ficou paradinho, esperando ela tocar. Jesus permaneceu andando, porque a palavra de Deus diz assim, Jesus e a multidão andando. Ela veio por trás da multidão e tocou em Jesus. Então eu acho extraordinária essa passagem, porque ela, por mais que tinha barreiras, ela não se limitou nas barreiras, ela foi até Jesus. E às vezes a gente se limita com as barreiras e esquece de tocar em Jesus. Aí outra frase que eu acho interessante, quem me tocou? Jesus pergunta. Para você, Jesus sabia quem tinha tocado ele? Sim ou não? Ele é Deus, querido. Por que ele perguntou? Porque ele queria que ela viesse até ele, para receber a segunda bênção. Ela recebeu a bênção da cura, amém? Mas ele queria mais do que curá-la. Às vezes a pessoa vem na igreja e ela quer uma cura. Ela quer uma solução para o problema dela. Mas Jesus quer mais. Quando ela vem e confessa para Jesus tudo que tinha acontecido, ele fala assim, vá, a tua fé te salvou. Então ele não quer só a cura, ele quer que você seja salvo também. Você acha que cura para Jesus é algo impossível? Não. Ele cura. Ele curava, cura e vai continuar curando, até ele voltar. Mas para ele, ele quer sempre algo a mais para você e para mim. Ele quer que nós sejamos salvos. Você que está nos ouvindo, Jesus quer te salvar. Ele não quer apenas te curar, mas ele quer te salvar. Ande acima do perdão. O que é andar acima do perdão? Deixar o seu coração em paz o tempo todo. Cuidar do teu coração, não deixar que nenhuma raiz de amargura penetre nele. Blinda o teu coração, fala para o Espírito Santo. Eu ouvi isso ontem, numa reunião aqui antes da live. Cuida do coração, porque do coração é que provê todas as fontes. Eu preciso cuidar do meu coração, amém? Andar acima do perdão. Agora eu quero contar uma historinha para você, para a gente estar encerrando. Queria convidar o Bruno para subir, para tocar uma musiquinha para nós, juntamente com o Janderson, né? Vem, cheguei aí, garoto. Depois eu arrumo um baterista, viu, para tocar. Vocês estão felizes? Muito felizes? No corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram um tabuleiro de maçãs do amor. Quantos já comeram maçã do amor? É bom aquele negócio, né? Eu ia em festa de pecuária e ficava louco para achar o cara da banquinha da maçã do amor. Porque eu pensava que quando eu comesse uma maçã daquela, eu ia arrumar um amor. E não, era a tradição do povo antes. Não tinha nada a ver, né? Mas era a tradição. Esparramando as maçãs pelo chão. Todo mundo passava e ninguém parava para ajudar. E um homem veio, parou para ajudar a moça que estava vendendo as maçãs. E ao começar a recolher as frutas e colocar no tabuleiro para ela novamente, ele percebeu que ela era cega. Percebeu que ela era cega. Gentilmente, ele levantou o tabuleiro, colocou as maçãs e percebeu que havia algumas maçãs danificadas. E aí, ao verificar que estavam danificadas, a moça falou assim, minha mãe vai ficar muito triste. E ela era cega. Minha mãe vai ficar muito triste. Aí o rapaz falou assim, não se preocupe, eu pago essas maçãs que estão estragadas. Pagou e foi saindo. Quando ela foi saindo, ele foi saindo, a moça gritou a ele, moço. Aí ele olhou para trás e falou, sim, você é Jesus? Aí ele respondeu para ela, não, minha querida, mas sou um dos amigos dele. Quantos são amigos de Jesus? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Amém? Que essa palavra possa penetrar no teu coração. Que nós possamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, se for para a honra e glória de Deus, vai sempre estar bem. Mas quando eu faço algo para minha honra,
sempre vai estar mal. Não tenha justiça própria. A justiça, ela é de Deus. Não queira olhar e falar assim, eu sou merecedor. Porque quando a gente acha que é merecedor, nós não temos a graça. Porque aquele que acha que não merece nada, esse recebeu a graça. E qual que é a graça? Jesus. Quando eu me sinto merecedor, eu não mereço nada. Mas quando eu deixo a graça penetrar no meu coração, eu mereço Jesus. Vamos ficar de pé? Não peque. Vamos adorar. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Espírito Santo, que a tua palavra penetre no coração do teu povo neste momento. Porque a tua palavra diz que a ira faz parte do nosso dia a dia. Mas a tua palavra também diz que nós não devemos pecar quando estivermos irados. Mas a tua palavra diz, nos ensina, que nós devemos resolver essa situação antes que o dia acabe. Para que nós não venhamos a dar lugar para o diabo. Que é isso, querido? É aquilo que você está passando, aquela angústia que você está sentindo, aquele mal-estar que está vindo sobre você. Se você deixar para amanhã, vai ficar maior. Se você deixar para depois, vai ficar maior. Vai ficar uma coisa que você não vai dar conta de resolver. Porque vai criando raízes dentro de você. Tem pessoas que precisam liberar perdão, mas não conseguem, porque já faz anos e aquilo que cristalizou dentro do coração. Mas o Senhor nos exorta à santidade. O Senhor nos exorta à santidade. A sermos santos como Ele é santo. A liberar perdão. A rasgar o nosso coração. Rasgar o nosso coração. Eu lembro um dia conversando com o irmão da Iracilene, ele trabalhava comigo. Eu, muito imaturo, ele foi pedir para sair da empresa e ele queria que eu mandasse ele embora. Eu falei que não ia mandar, para não, já que ele queria pedir conta, ele que pedia. Eu sei que deu uma confusão. E aí eu deixei de ir na casa do meu sogro. Deixei de ir na casa do meu sogro, porque ele estava lá. Fiquei 2 anos sem entrar na casa do meu sogro. 2 anos. Me tornei cristão. Tinha que resolver essa questão. Aceitei Jesus e o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. E eu agora precisava de uma oportunidade. Meu coração agora ansiava por encontrar Ele para pedir perdão. Mas ainda existia um orgulho. Eu não vou na casa dele ainda. Deus tem que proporcionar um lugar onde vai estar nós dois para poder acontecer. E aí Deus arrumou um lugar neutro. E nós nos encontramos nesse lugar. Mas eu já fui com a intenção de pedir perdão, de reatar os relacionamentos. Queridos, não tem nada melhor do que viver em paz, do que ter paz com todas as pessoas. Não há nada melhor do que isso. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Amém? Então, eu deixei o sol se pôr sobre a ira. Eu deixei aumentar. Perdi 2 anos de convivência com meu sogro, com a minha sogra. Por um orgulho. Orgulho. Mas graças a Deus hoje é tudo diferente. Graças a Deus Jesus me encontrou e me salvou. Porque eu estava destinado ao inferno, querido, a tomar da ira de Deus. Como pode você ficar 2 anos sem conversar com a pessoa? Como pode? Você é cristão. Pelo amor de Deus, resolve. Amém? Você está abençoado? Gostaria que